Salve aquaristas, beleza? Aqui Renato Ribeiro, canal Delta Aquarismo. Hoje a gente vai mostrar a remontagem de um aquário do Narron Bandeira, mas eu aproveitei esse vídeo para tirar muitas dúvidas com ele, que eu não entendo muito de como funciona esse universo de um aquário realmente plantado, aquele aquário projetado, planejado para as plantas, né? Os aquários dele são muito legais, vocês vão ver no vídeo e espero que gostem. A gente tirou algumas dúvidas com relação à fertilização, como é que ele faz, o que é mais legal desse vídeo, que eu não entendo muito dessa questão de plantado, mas a gente passa a entender um pouquinho mais e a gente vê que não precisa gastar horrores, a iluminação dele é uma iluminação caseira, ele faz um cultivo das próprias plantas dele ali na casa dele, na forma imersa, o que é muito legal. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou soltar a vinheta, só não deixe de se inscrever e de curtir se você gostar do nosso conteúdo. Então galera, eu vou soltar a vinheta, na volta vocês já ficam com o vídeo, beleza? Então, o substrato Chantec lavado aí que ele vai usar, vou mostrar também as plantinhas que ele utilizou para compor o layout e um tronco também, né, que é um tronco que ele já tinha, além do que ele pode pegar umas plantinhas ali no próprio quintal, porque ele faz um cultivo emerso, que é muito legal. Ele fez a primeira camada superficial com florite e cascalho de rio. Antes eu vou mostrar para vocês, esse é o projeto anterior dele, uma primeira fase, né? Desde quando eu comecei a acompanhar, era mais ou menos essa ideia do aquário, era bem legal, era bem bonito também. E assim, com o tempo, ele fez algumas mudanças, né? Esse aquário passou a ter outro tipo de carpete, que ele passou a usar Eleucaris, que eu vou mostrar num vídeo na sequência aqui. Só que esse substrato, depois dessas duas montagens, ele já estava pobre, né? Aí, ó, já com Eleucaris. Esse substrato estava pobre, então ele precisou tirar o substrato que ele estava usando e refazer, assim, fazer realmente um projeto novo, aquela coisa de começar do zero novamente. A gente, claro, quis acompanhar, a gente já conhecia o trabalho dele, e tá aí um pouquinho, ó, da primeira manutenção a partir do quarto dia. Uma coisa legal que eu gosto de destacar é que o sistema de iluminação desse aquário é caseiro, apenas lâmpadas tubulares, e mesmo assim ele consegue manter uma qualidade fantástica nas plantas. Cara, as plantas dele sempre estão muito bonitas. É claro que tem mais coisa, mas, cara, isso aí mostra que a gente não precisa gastar horrores num sistema de iluminação super bacana. Ele dando ajeitada ali, ó, pra começar a TPA. Mas é igual eu disse, cara, não precisa de um super sistema de iluminação, pagar caríssimo numa luminária, apenas com lâmpadas de teto, lâmpadas tubulares, algumas para estúdio de fotografia, né? Aí, como vocês podem acompanhar, começou a manutenção. A gente sabe, né, o quanto um aquário com oferta de nutrientes necessita de TPAs. Precisa ter uma regularidade nisso, requer mais observação na questão das algas. E algas, vocês sabem como é que é. No nosso aquário, às vezes que não é um aquário tão bacaninha, tão planejada, já pode estragar tudo. E ao contrário do que dizem por aí, não é só gastar dinheiro em produtos bons. Aquário plantado exige da pessoa, exige tempo, exige conhecimento do aquarista, existe uma série de coisas, a gente tem que estar de olho assim, sempre na observação. Outra dica importante, né? A gente dá uma boa destinação para a água da nossa TPA, no caso ele usa para molhar plantas. Se você tem jardim, tem árvore frutífera no quintal, algo nesse sentido, cara, use essa água, que pode ser importante, melhor do que apenas jogar pelo ralo e deixar a água ir embora, né? Aí eu pedi algumas informações para ele, né? A gente tem que falar um pouquinho do aquário. Esse aquário é um aquário de 50, 30, 30, ele fazendo aí a fertilização com o filho dele, com a ajuda, né? O aquário tem 50, 30, 30, 45 litros total, né? E ele faz a fertilização semanal. Nessa parte da fertilização até pedi dicas
como se eu fosse montar um aquário hoje, o que eu preciso saber? Para pelo menos entender pelo menos como funciona para ele essa questão do aquário. Então ele faz a fertilização da seguinte forma: são 5 ml semanal de fertilização de nutrientes para as plantas, né? NPK separadamente, o carbono, na verdade, é um pouquinho diferente. Na questão do carbono são 5 ml diárias. Então assim, ele usa um carbono que não é exatamente um carbono feito para aquarismo, é aquele carbono alternativo, né? O famoso glutaron. E as plantas, assim, além de ter os fertilizantes separados, isolado cada um, ele se baseia também por uma questão. Por exemplo, igual eu falei, são 5 ml semanal, mas cada um dia ele usa um, né? Mas, por exemplo, se ele está precisando de crescimento, ele usa uma dosagem um pouquinho maior do nitrogênio ali, porque o nitrogênio dá essa ajuda. Se ele está precisando de coloração, ele aumenta ali a dosagem de ferro. Tudo com base no que ele observa ali. Ele observa o caule da planta, como é que tá, se tá grosso, se tá fino, se a planta enraizou bem. A questão das folhas, como estão as folhas, estão grandes, estão bonitas, estão com coloração, apresentam furos. Tudo isso ele observa e, baseado nisso, ele vai desempenhando a função ali de fertilizar as plantas. Eu achei isso interessante porque eu não entendia. Pra mim, aqueles fertilizantes que tem tudo em um já era um baita quebra-galho para as pessoas, mas pelo menos no caso dele, talvez não seja a melhor alternativa, e é uma questão a se pensar, né? Eu não entendo de um aquário mais bem planejado, um aquário plantado de verdade, né? E outra dica importantíssima que ele me deu, que eu até pude observar com um vídeo, algumas coisas aí, é que você vê que aí não tem aquele excesso de plantas, só um pouquinho de planta, até economiza nessa questão. Em contrapartida, ele trabalha num ritmo de podas a cada 10, 15 dias. E a poda, ela incentiva o crescimento da planta. Se o cara dominar ali a forma de podar, vai dar tudo certo. E ele vai conseguir preencher, fazer o adensamento, fazer moitinhas, preencher o aquário da forma que ele quer. Achei essa dica também sensacional. E galera, muito obrigado a todos que ficaram até aqui assistindo nosso vídeo de hoje. E muito obrigado também ao Narlon Bandeira, né, que nos cedeu essas imagens, esses vídeos, tá sempre contribuindo, sempre manda vídeo pra nós. A gente já fez algumas postagens no Instagram com os aquários dele, né, com essas montagens e tudo mais. Se vocês quiserem dar mais uma conferidinha lá no nosso Instagram tem também. Mas eu vou deixar também na descrição desse vídeo as redes sociais. Ele tem um canal pequenininho, tá começando a manter ali como se fosse um diário, mostrando o dia a dia desse aquário. Acho que é legal acompanhar, mas a gente também vai trazer vídeos de como vai avançar esse aquário aí, como vai melhorar. Não deixe de comentar, curtir, compartilhar, tudo isso é muito importante. Até o próximo vídeo e valeu!